Agora eu queria convidar todos para ficarem de pé. Vamos cantar o nosso hino tema desse Family Camp. Ele a família e o santuário, né? Então nós vamos cantar agora o hino de número 433. Onde está o trono do Senhor Altíssimo? Toda honra, glória e majestade estão diante dele para todos sempre. Deus eterno, poderoso, o Supremo Juiz, diante da sua face inteira, nos justificará. Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consolador e a toda nossa fé. Com seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai, diante de sua face. Subimos as vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto. Deus onisciente, tão solene neste momento, Cristo intercedendo por seu povo incontrido. Deus eterno, poderoso, o Supremo Juiz, diante da sua face nos justificará. Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consolador da toda nossa fé. Com seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai, diante de sua face. Subimos as vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Amém. Ok, aí está. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui era a planta, se você fosse olhar de cima. Tá? Se você fosse descrever esse santuário, como é que você começaria a descrever? Pela entrada. Pela entrada. A entrada estaria onde aqui? A gente entra aqui, né? Tá? Aí passa para cá.
Aqui teria o quê? Seria o altar O altar, isso. E aqui? A pia. Aí depois já tinha o que aqui? Era a área santa, onde tinha Aí a santa, isso. Tinha duas coisas que tinha aqui dentro aqui. aqui Tinha o castiçal de um lado e o pães da mesa do outro. Aqui tinha o quê? Altar de incenso. e a arca da aliança. A Arca da Aliança no lugar santíssimo. Tá vendo aí, ó? E aí tinha os pilares. Esse é o normal que a gente iria imaginar, né? Bom, nós temos algumas coisas para nós analisarmos e nós não vamos ter assim. Uma palestra. Nós vamos começar a estudar e fazer uma caminhada. Muito embora eu dê os títulos ali, mas vai ser uma caminhada aqui. Primeira pergunta: por que precisa de um santuário? Deus queria habitar, me fez um santuário para habitar no reino. Bom, vamos trabalhar o seguinte. Vocês conhecem bastante sobre Deus aqui, né? Na oração, foi a Carol que fez, né? Ela falou de Deus, onipotente, onipresente. Olha, mas por que Deus precisa construir um santuário para habitar com o povo? Ele não é onipresente? Não, mas é Deus que está falando. Eu vou construir um santuário para eu habitar no meio de vocês. Deus não está presente em todos os lugares? Por que ele precisa de um santuário para habitar? Hã? Cadê o tique técnico de vocês? É relacionamento. Mas aqui a pergunta é: por que precisa no santuário para ele estar se ele é onipresente? Aí entra o nosso pequeno problema sobre Deus. Nós temos. Senão as pessoas caem no evangelismo. Mas então o que é onipresença? Está sempre em todos os lugares. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ótimo, mas. E para que ele precisa de um santuário para habitar se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Para a gente poder adorá-lo. Para que nós pudéssemos sentir a presença dele. Para a gente sentir a presença dele. Relacionamento. Vocês pararam para pensar uma coisa? Se ele disse que eu preciso fazer um santuário para estar no meio de vocês, é porque ele não pode estar. Tem algum problema? Tem algum problema que ele não pode estar aqui. Você percebe? Tem algum problema aqui. E aqui é um detalhe interessante, nós precisamos entender, diferenciar a onipresença. E aí que entra o grande problema que a gente tem com o sábado, né? Mas Deus não está com a gente todo o tempo? O que é o diferencial do sábado? Vamos dar uma olhadinha. Tá? Mas primeiro vamos entender um pouquinho sobre Deus e por que precisa do santuário. Tem vários aspectos que nós apenas temos uma noção, porque não dá para você entender tudo de Deus. Se não deixa de ser Deus, você passa a ser Deus. Mas a onipresença é algo que dá para nós termos uma noção. Tá? Então, vamos fazer algumas perguntas aqui. Essa moça bonita, qual o seu nome? Maria, você está presente aqui? Tá. Aquele senhor ali, esqueci o nome dele aqui. Luiz, você está presente aqui? Sim, também? Interessante. Você está presente aqui? Também? Você está presente aqui? Também? Você está no mesmo lugar físico que o Luiz? Que o da Maria? Não.
Falei. Então aqui já elimina qualquer panteísmo e pananteísmo. Onipresença não tem, Deus não ocupa o lugar no espaço em que você está. Tá? Aí a minha segunda pergunta. O que é que faz você estar presente aqui, Mariana? Não é só o físico. O que é que faz você estar presente aqui? Bom, vontade, você teve desejo de vir, mas o que mais? O que é que faz? O que é que dá senso de presença? A concentração, a concentração, né? Concentração, estamos chegando lá. Hã? Consciência através do quê? Vamos imaginar que a gente não tem nada de religião, só presença. Então vamos. Tem alguém lá na cozinha? Ele está presente aqui? Por que ele não está presente aqui? É mais do que isso. Mas é mais do que isso. Aí vamos imaginar, eu estou mentalmente lá. Aí, terminou a reunião, você chega e pergunta para ele assim, o que aconteceu lá? O que o pastor falou? O que ele vai fazer? Ele não sabe. Ele vai responder o que para você? Eu estava na cozinha, eu não estava presente lá. O que é que faz você estar presente aqui? Meu corpo. Meu corpo. O meu corpo, eu. A consciência. Então vamos imaginar que você está aqui com o seu corpo, presente fisicamente. Só que você é surda e muda e cega. Você está fisicamente aqui. Aí terminou a reunião, alguém chega e fala assim, Veridiana, né? Nedidiane, né? O que o pastor falou? Seja uma testemunha ocular. O que é que você vai falar? Não sei. Escreve. O que vai acontecer? Você não vai conseguir. O que é que faz você estar presente em algum lugar? Aconteceu um acidente. O juiz chega e fala assim, você é testemunha? Sim. Me conta o que aconteceu. Você estava presente? Então me conta. O que você vai fazer? Eu ouvi, vi, experimentei, senti. É isso que faz você estar presente. É a sua capacidade de presenciar a realidade. Isso é presença. É através dos seus sentidos. E é interessante uma coisa. Nós temos algumas limitações de presença. Principalmente, minha mãe dizia assim, né? Depois que a gente vai ficando numa certa idade, a gente vai ficando meio soberbo, né? Pensando que o braço vai ter que alongar, né? Porque sua visão, você vai perdendo um pouco a visão, né? Perdendo a audição e visão. O que é visão? Nós temos anteparos aqui, ó. Essa parede aqui é um anteparo. Eu não consigo ver além dessa parede. É interessante que ela é dura, não é dura? Aquele vidro é duro? Só que ele tem uma capacidade para meu campo de visão que essa parede não tem. Qual que é? Translúcido, ou seja, a luz passa por ele. Então, para eu ver, eu tenho uma lente aqui, que é uma questão de bateu a luz, voltou, eu vi.
Compara ser humano com uma águia. A águia está 4, 5 quilômetros de altura, às vezes. Ela vem com um lobo lá embaixo. E faz o quê? E nós? Temos essa capacidade? Na verdade, nosso olho tem, o nosso cérebro tem, é só o software que está ruim. Hoje já se descobriu isso. Porque se armazena aquela memória de tudo que você vê num ângulo de até 105, 107 graus. Você armazena tudo. Só que você não tem a capacidade de processar aquilo. Você só tem pequena capacidade de presença ali. Som, a mesma coisa. Então, já ouviram falar a velocidade da luz? Você vê o raio, daqui a pouco você escuta o trovão. Por que você não escuta ao mesmo tempo? Porque a velocidade do som é inferior à velocidade da luz. Isso. Agora, se cair aqui nessa fazenda, você vai escutar ao mesmo tempo. Aparentemente ao mesmo tempo. Tem um pequeno delay. Quem entrou em Zoom sabe disso, né? Você está na reunião no Zoom. Às vezes eu estou na reunião do Zoom com a minha família e eu ponho no meu computador e também ligo no outro aparelho. O que acontece? Aqui está cantando som, demora um delay até chegar aqui. Agora vocês imaginam o seguinte. Olha a capacidade de presença. Capacidade de presença. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Observa se isso não é grandioso, além daquilo que dá para a gente compreender. Versículos 20 em diante. Tanto eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, no novo santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando de oração, o homem Gabriel, que tinha visto na minha região, veio, andando rapidamente e tocou-me, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, ora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, sai a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Ótimo. O que aconteceu aqui? O anjo Gabriel veio até Daniel para explicar a ele a mesma visão. De onde saiu a ordem para ele vir? Deus. Do céu. Olha, se nós olharmos a nossa galáxia e for observar, existem algumas estrelas que estão milhões de anos-luz. Ou seja, para você chegar lá, demora o quê? Milhões de anos, na velocidade da luz. A sua capacidade, a luz que você está vendo daquela estrela saiu milhões de anos atrás. O que você está vendo aqui não é ela agora. Então observe. Daniel ora. Aí o anjo disse o quê? Na hora que você orou, saiu na hora. Mesmo instante. Mesmo instante, a ordem, e o anjo só teve um delay de chegar alguns minutinhos depois de lá até aqui. Pastor, Sim. Daniel ficou 21 dias orando, né? O início da súplica dele se refere ao início, quando ele começou a orar, 21 dias antes, e aí depois o anjo Gabriel conseguiu passar e chegar até ele, né? Isso daí em Daniel 10, não em Daniel 9.
Daniel 10, ele ficou 21 dias jejuando e orando. Daniel 9, não. É seguido. Se você olhar, começar no começo do capítulo 9, não tem esse tempo. No 10 tem. Que ele jejuou e orou. Daniel 10. No Daniel 9, não. É poucos minutos, segundos depois, o anjo vem. Mas Deus ouviu quando? Na hora. Consegue observar a capacidade de presença de Deus num círculo e 3D de 360 graus, independente de onde ele está fisicamente, ele ouve, vê e sente tudo que está acontecendo. Isso é onipresença. De cada coisa que move no universo. Isso é grande ou não é? Dá para entender isso? Só que aí é diferente dele se deslocar fisicamente e estar aqui. Para ele não faz diferença se ele está aqui na Terra ou se ele está onde. Lá, ele consegue, no mesmo segundo, no mesmo momento do que acontece aqui, do que acontece lá, ele está o quê? Vendo? Sentindo e ouvindo. Onipresença. Conseguiu entender? Então ele não precisa estar fisicamente aqui para saber o que está acontecendo aqui. Eu preciso. Porque a minha capacidade de realidade é o quê? Desse tamanhozinho. Eu fui para o outro auditório ali, já acontece o quê? Ouço mais ou menos por causa do som, mas já não enxergo mais. Deus, não. Então, não é a necessidade, não é por causa da onipresença que Deus falou, constrói um santuário para eu estar no meio de vocês. Porque Ele está sabendo tudo que está acontecendo. Ele está sabendo. Não é esse o problema. Tem alguma outra coisa que precisa ser resolvida. Qualquer teologia, qualquer doutrina, ela começa em 3 capítulos da Bíblia. Gênesis 1, 2 e 3. Qualquer uma. E Gênesis 1, 2 e 3 tem todos os atores da história que vai resolver esse problema aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto para nós entendermos o que está acontecendo. Por que é que Deus disse assim, vou fazer um santuário? Porque eu quero estar no meio deles. Tá? Abre aí em Gênesis 1, 1. Ótimo. Muito bem. Quem é o ator aqui? Deus. Tá? E nós temos aqui 2 elementos chaves. Está falando sobre Deus e está falando sobre um princípio. Esse princípio que está falando aí é o princípio de Deus? Não. O princípio está ligado com o quê? Com o céu e a terra, justamente. Esse é o que está falando aí. Então, céus e terra têm princípio, Deus não. O que a Bíblia fala de maneira clara, detalhada, sobre Deus antes da criação de céu e da terra? Aqui nós sabemos que ele existia. Porque habitar sobre as águas já têm que existir. E nós estamos perguntando antes.
Quando você vai nos teólogos e compra teologia sistemática de batista, presbiteriano, católico e etc., quando eles vão estudar sobre Deus, eles estudam o Deus antes da criação. O Deus em si mesmo. O Deus autossuficiente. O Deus que não precisa de nada. Deus existe por si só. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu pregar sobre isso? A autossuficiência de Deus? Isso não é bíblico. Mas, pastor, o que é isso? Então vamos pegar um atributo de Deus, que se chama amor. O que é amor? Amor é você esquecer de si mesmo e viver pelo outro. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, só Deus é só o Pai. Jesus não é Deus, Espírito Santo não é Deus. Se Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é amor? 1 João 4:8, não diz lá que Deus é amor? Se Deus é amor, no ser de Deus tem que ter no mínimo 3 pessoas. Senão não tem amor. Deu para entender isso ou não? Porque se ele ama, amor é o contrário de pensar em si mesmo. É pensar no... Para ele amar, precisa ter um outro ser que ele ama. Se isso é parte do caráter dele, tem que existir no mínimo 3. Por que no mínimo 3? Senão seria troca. É só no 3 que você consegue fazer o quê? Sem dar preferência para ninguém, esquecer de você, realmente viver pelo outro. Então precisa ter no mínimo 3 para ter amor. Conseguiu entender isso? Então não tem jeito de ter Deus autossuficiente, porque aí ele já é egoísta. Não tem amor. Um Deus autossuficiente não precisa de nada e de ninguém. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não vive para si mesmo. Ele vive para o outro. E aí nós temos um problema sério com submissão. Na Bíblia, quem tem que se submeter? Quem tem que se submeter na Bíblia? Efésios 5, 21. É a mulher. Está no 22. Lê o 21. Antes. A gente começa sempre com 22, mas lê o 21. 5, 21. Esse daí já é o 24. 23 ou 24. 21. O que diz o 21? Efésios 5, 21. Aí lê o 22. Sujeitai-vos. A palavra grega aí do 22 e do 21 é a mesma. Quem tem que se submeter, se sujeitar, segundo a Bíblia? 21. Quem tem que se submeter? Todos. Isso é princípio do amor. Amor é submissão. E Deus não pede para você aquilo que ele não faz. Jesus se submeteu ao Pai, o Espírito Santo se submeteu a Jesus e o Pai se submeteu a toda a criação e a todos os seres. Deus não vive para si mesmo. Eu não estou dizendo que Deus não tem vida em si mesmo. Entende a diferença? A natureza de Deus não é autossuficiência. É autossubmissão. Quem que lutou por igualdade
na Bíblia. Pega lá Isaías 14, 12 e 14. Quem que luta por igualdade? Satanás. Olha, vamos ver os dois atores. Satanás luta para ser igual. Aí você vai lá em Filipenses, diz que aquele que era igual não quis ser igual. Ele fez o quê? Se submeteu. Amor. Gente, isso é totalmente revolucionário. O que o mundo prega hoje? Igualdade. Igualdade. Eu não vou ser capacho de ninguém. E a minha vontade fica onde? Não é assim? E aí nós temos alguns detalhes interessantes nesse aspecto. Por que eu estou começando com isso? Porque o nosso problema na Bíblia se chama Deus. É a nossa visão de Deus. Nós temos problemas sérios com Deus. Aí eu fico assim, né? Por que não pode ser do meu jeito? Não é assim que a gente faz? Ah, mas Deus... Nem chegou a minha sobrinha. Pegou o texto da Bíblia. Tio, olha aqui, isso aqui é machismo. Me mostra isso aqui. E aqui é machismo, não tem jeito. Qual é a visão dela? É a nossa visão moderna e pós-moderna. E qual que é essa visão? Deus é opressor e eu sou a vítima. Essa é a visão. Por que não pode ser do meu jeito? Por que eu tenho que me submeter? E aí entrando na questão de casais. Quem que tem que se submeter no casamento? Os dois. Só muda a maneira. Lê o versículo 31 de Efésios 5. O que diz o versículo 31? Isso. Tá, vai até, acho que até o 33, né? Qual deve ser a submissão do homem em relação à mulher? Amar. A que ponto? Morrer por ela. E qual deve ser a submissão da mulher? Não, a Bíblia não manda a mulher amar. Só manda a mulher respeitar. E hoje está o contrário. O homem respeita a mulher e a mulher ama o homem. Então, maridos, se você precisar dizer assim, eu sou o cabeça aqui, você não é nem cauda. É. Jesus nunca chegou e disse assim, eu sou o cabeça aqui, você tem que me seguir. Ele falou isso? Então você tem que amar igual a Jesus. Como é que ele fez? Ele primeiro deu a vida, e aí a igreja falou assim, para onde eu vou? Se não for para ir para o seu lado. A sua mulher vai se submeter voluntariamente, porque ela não vê ninguém que a valorize tanto quanto você. Ninguém. E ela vai ficar assim, e aí? E aí vocês que são solteiras, olha bem.
Quem que vocês vão procurar? Só que também olha bem como é que está a sua cabeça, se você não tem cabeça de vítima. Por que não pode ser do meu jeito? Não é assim? Mãe, pai, eu já cresci. Hã? Quem de vocês estariam dispostas, ou dos rapazes aqui dispostas, a seguir o conselho de Abraão? Manda o servo e fala, traz uma esposa para o meu. Hã? Vai trazer? Eu que tenho que escolher. Será que você tem sabedoria suficiente para isso? E é muito interessante. Tem os Sansãos da vida, né? Tanto masculino como feminino hoje, né? A mãe, o pai, não vai atrás dos filisteus, né? Das filisteias. E aí, o que o Sansão fala? Tranquilo. Não, eu sou inabalável. Você percebe o que acontece? Submissão. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. E até nas relações íntimas. Você não tem relação íntima com a sua esposa para ter prazer. Você tem relação íntima para dar prazer a alguém. É por isso que não dá para ter sexo antes do casamento. Porque sem o laço matrimonial, sempre você vai usar o outro. E meninas, principalmente, não pense assim, ai, ele me ama. Vou me entregar para ele. Não, ele está vendo você como um objeto. Ele encostando em você, no poste, no cachorro, é a mesma coisa. Sem o laço do matrimônio. E vocês me desculpam, pais, eu sou meio direto, assim, eles precisam ter essa consciência hoje em dia. Meninas, você gostaria de ser objeto? Usado por alguém? Você gostaria de ser objeto? Então, só depois do casamento. E é para alguém ser feliz, não você. Vocês já viram briga de casamento assim? Vou mostrar uma briga com vocês. Nós vamos mostrar uma briga. Amor. Seguinte, meu amor. Olha. Ano que vem, quando a gente tiver celebração do nosso data de casamento, vou levar você. Olha, vai ter ali comemorações, tal, vai ter aquela partida de futebol que eu gosto de ver, mas não, nós vamos sentar, fazer pipoca que você gosta e assistir um filme só nós dois, tá bom? Não, amor. Vamos lá, você vai assistir o seu jogo que você gosta muito. Não vai? Não precisa assistir meu filme, a gente já assiste o jogo. Amor, seguinte, eu tô definindo. Vai ser o que você quer e do seu jeito. Nós vamos assistir o filme e não o jogo, porque é do que você gosta, tá bom? Então, mas eu quero que você assista o jogo. Vai ser o filme, eu tô mandando. Eu tô falando que vai ser o jogo.
O filme. O jogo. Filme. Jogo. É um filme. Jogo. Vocês já viram alguma briga de casal assim? Hã? É. Você já viu? Alguma vez aconteceu isso na sua casa? Hã? Alguma vez aconteceu isso? Não sei, aconselhando o casal, nunca peguei esse tipo de problema. É sempre assim, vão para os encontros de casais. Aí tá os dois sentadinhos lá, né? Tá os dois sentadinhos. Aí tá lá o palestrante e fala assim: olha, a mulher virtuosa tem que fazer assim, assim, assim. De repente o palestrante fala: homens, escutem, é isso que você tem que fazer no lar. Aí fala a outra palestra: olha, as mulheres é assim, 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 assim. Percebeu por que eu não faço? É que eu não tenho isso. Aí, de repente, fala: os homens têm que fazer assim, 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 assim. Escutou? É para você que ele está falando. Para você. Tudo que ele está falando é para você. Está aprendendo? Porque lá em casa não faz. É porque você não escutou outra palestra. É porque você não escutou isso. Porque se você tivesse escutado, você ia fazer eu escutar. Não, se você tivesse escutado a outra, eu faria. Mas como você não faz, eu não faço. Talvez é a mesma coisa. Você É, não, é você que é o problema. Eu não, eu sou tão bonzinho. Eu vou Não embora. tem marido melhor no mundo do que eu. Aham, perfeito, perfeito. É sempre isso que eu vejo em encontro de casal. O marido não vai ali para aprender, é para a esposa aprender. E ela não vai ali para ela aprender. É para ele. Com esperança. E aí depois chega em casa, ainda faz o quê? Lembra que o pastor falou? Mas nunca ela lembra o que, ou ele lembra o que falou para ele. Sempre é o que é para o outro. Gente, isso não é amor. Todo mundo tem que se submeter. E essa é a nossa desgraça. Esse é o nosso problema. Você vem aqui em Gênesis 1, primeira coisa que aparece é um Deus, e esse Deus está fazendo o quê? Criando. Só que quando ele está criando, ele não está pensando nele. Você pega os 7 dias da criação, da última vez que nós estivemos aqui, eu falei para vocês ali, os 7 dias, né? Deus está criando um ecossistema. Para que Deus precisa de luz? Ele não precisa. E ar? E água? E as vegetações? E... não precisa. Quem que precisa? Eu que preciso. Se era para ter um lugar perfeito, e quando ele termina tudo, lá em Gênesis 1:31, ele diz o quê? Muito bom! Olha, em toda a criação, só uma coisa não estava boa. E ele consertou. E o que é que não estava bom? Não é bom que o homem esteja só. E não é mesmo. Aprendam. Se você não está obrigado a trabalhar fora tal, esteja com a sua mulher. O povo briga comigo e tal, às vezes, né? Olha, quando não é algo assim da igreja, que tem que ir, porque não tem jeito, eles me convidam. Pastor, o senhor pode vir dar uma palestra? Posso. Tem uma condição. Se a minha esposa for junto, senão não vou. Eu não casei para ficar sozinho. Deus preparou tudo, gente. Por isso que ele é um Deus de amor. Tudo que ele preparou, ele não pensou nele. E aqui entra a nossa mentalidade produzida pelo capiroto, né? Que fala assim:
Ó como que ele chega. Vai lá em Gênesis 3, ele chega assim. Deus falou que você não pode comer nada? Percebe? Eva já vem e fala assim, não, ele falou que eu podia comer bastante coisa e tal. Né? Você já percebe? Ele está pondo o quê? Que Deus opressor. Olha, hoje nós temos mais de 70 mil tipos de vegetações diferentes comestíveis. Hoje. E um monte de coisa já deve ter sido extinta. Imagina quando Deus criou. Vamos imaginar que você fosse comer 4 tipos diferentes num dia. Vamos pôr 7 tipos diferentes de alimento num dia. Para você comer os 70 mil que Deus criou, que é conhecido, é um pouquinho mais de 70 mil, quantos anos iam ser necessário para você repetir a alimentação? Percebe? Num ano, 360 dias, vezes 7, vai dar quanto? Hã? Não, você come 7 tipos diferentes por dia. Não, 7 tipos diferentes por dia. Hã? Aproximadamente 10 mil dias. Divide por anos. Quanto que vai dar? 360 dias. 10 mil dividido por 360. R$ 70.000 dividido por 360. Quanto que dá aí? Dividido por 360. Quase 200 anos para você voltar a repetir uma alimentação. Será que Deus estava sendo mesquinho e falando, não, você só vai comer isso aqui? Quantas árvores ele proibiu? Uma. E o que é que Satanás fez? Que Deus opressor. Você é a vítima, você não pode comer dessa umazinha aqui. Deus não é tirano? Proibiu você disso aqui. Percebe o que está acontecendo? Essa é a semente da desgraça que ele colocou. E que está dentro de você e está dentro de mim. Nós somos egoístas. É por isso que a gente briga. Mas ela não está fazendo a minha vontade. Aí qualquer coisinha você já fala o quê? Ah, não. Deixa o meu sapato fora de lugar. Toda vez ele entra nessa casa e deixa a meia fora de lugar. Quem é mais importante? As pessoas ou as coisas? Eu lembro uma vez, minha filha adorava cozinhar. Aí a minha esposa fazia uma berinjela assada e passava no ovo, fazia um negócio assim com maisena, né? Na maisena. Fazia na maisena, assim. Sabe? Ela fazia na maisena, punha assim, né? Fazia alguma coisinha lá com a maisena, punha assim e punha para assar. Minha filha nunca tinha realmente feito junto com elas. E ela imaginou que punha no sal. Só que ela via, quando minha esposa punha na maisena, ficava tudo branquinho. Ela pôs no sal, não ficou branquinho. O que ela fez? Mais sal, até ficar... E pôs lá no forno. Aí eu chego para comer e tal, ela, ai pai, eu que fiz aqui, não sei o que e tal. Aí eu peguei a berinjela, tô lá, tô comendo e tal. E ela lá, assim, com aqueles olhinhos brilhando, assim, né? E aí, gostou, pai? Tá muito boa, filha. Aí ela chega, pega a berinjela, nossa, que salgado, não sei o que. Aí minha filha foi experimentar, né? Aí, mãe, como é que a senhora faz? Aí que ela foi saber, mas pai, como é que o senhor comeu?
Aí eu comi. O importante é você e não a berinjela. Ela é mais importante. Ela é mais importante. Para culminar esse desejo de Deus de criar e fazer o melhor para aquele que ele está criando, ele fala assim, olha, o importante é uma coisa. Aí vem Gênesis 2, de 1 a 3. O que é que ele cria? Em Gênesis 2, de 1 a 3. Sábado. E o que é sábado? Quem descansa em Gênesis 2, 1 a 3? Deus. Tem Adão ali? Não. Não tem. E por ele descansar, qual o resultado? O que o texto diz que é o resultado? Tem bênção e santificação. Esse é o desejo de Deus. Ele fez tudo o que era necessário para que o ser humano tivesse tudo, plenitude de vida. Mas ele falou assim, plenitude de vida só existe quando você está comigo. Isso daí não é nada. 6 dias você trabalha, cuida ali e tal. A plenitude de vida é quando você está comigo. E eu achei muito bonito aqui, conversando, até esqueci o nome do Davidson. Tá? E depois veio a senhora lá, que trouxe para a gente um suco, logo que a gente chegou. Vamos fazer oração. Não é a água, o suco, seu regime alimentar que te dá saúde. É Deus que te dá saúde. Sem oração não vale nada o tratamento. É Deus. É Ele. E agora, imagina, Deus, sábado, a gente fala assim, né? 6 dias trabalharás e no 7º dia você descansa. Quantos dias Adão trabalhou para entrar no descanso? Nenhum. Ele entrou no descanso para ir poder trabalhar. É reversa a ordem. Ele carregou a bateria primeiro. Só que de repente entra o pecado nesse mundo. E sabe o que o pecado faz? O pecado impede você de estar face a face com Deus. E agora você é expulso do jardim. E Deus põe um anjo na porta lá. Você não pode entrar mais. Você não pode mais ver a Deus. Acabou, encerrou, não tem como. O que vocês acham que acontece com Adão e Eva depois que eles comeram e Deus aparece? E Deus é até interessante, né? Como é que Deus chega? Adão, cadê você? Como se ele não soubesse onde Adão estava, né? E Adão faz o quê? Se esconde. Pecado. Pecado é uma desgraça. Aí quando eu tive medo, eu me escondi. Aí Deus é engraçado, né? Se Deus tem um senso de humor fantástico, ele chega e fala assim: você comeu do fruto? Aí o próximo resultado do pecado vê claramente ali. O que Adão faz? Eu não. Ela. Eu sou vítima. É a nossa sociedade de hoje, um monte de mimimi, as vítimas. Por que eu sou assim? Não é por causa da sogra, da empregada, do trabalho, do patrão, de eu ser branco, de eu ser preto, de eu ser não sei o que lá. Eu sou a vítima. Aí vai falar com Eva. Eva fala o quê? Foi eu não. Serpente. E Deus vai fazer o quê? Vai resolver o problema. Ah, é a serpente? Tá, vou resolver o problema.
Aí Deus vem e dá a mensagem. Serpente, você está maldita. E olha, você vai rastejar, ou seja, você não vai ter o domínio. Satanás só tem domínio sobre você se você permitir. Se você buscar Deus, ele não tem vez. E aí, só que a solução não está em você. Ele diz assim, ó, a mulher dela vai vir o quê? Um descendente. Vai vir um novo homem. Porque eu e você somos descendentes de Adão. E ao nascer, nós recebemos uma herança maravilhosa. Nós nascemos pecadores, safados, sem vergonha, gosta do pecado e condenado à morte, inimigo de Deus. E não adianta você falar que você é bonzinho, porque não é não. Por que você tem que educar seu filho? Quantos aqui ensinou o filho? Filho, você é muito bonzinho, eu vou ensinar você a xingar, fazer manha, birra. Alguém ensina isso para o filho? Precisa ensinar? É o natural nosso. Pecador. Fica assustada não, é assim. Todo mundo. Só que Adão e Eva foram até a presença de Deus achando que eles iam morrer. E qual foi a maldição que Deus deu para Eva? O que diz o versículo 16? Lê o 16, vamos ver se tem. Qual a maldição? O que diz? Tá. Agora vamos ver qual é a maldição que foi dada para o homem. Do 17 ao 19. O que diz? Qual é a maldição que Deus deu para Eva? Está escrito aí que isso é maldição? Qual é a maldição que ele deu para Adão? A terra foi amaldiçoada e não Adão. Adão já estava amaldiçoado, porque no dia que ele comeu, ele está amaldiçoado, ele tem morte. Eva também já estava amaldiçoada. Dor de parto e suor no trabalho não é maldição, é resultado. É consequência do pecado e não maldição. Deus veio me livrar da maldição. E Adão entendeu isso. Ele entendeu tanto que ele esperava a morte. Quando chegou no versículo 20, o que Adão falou? O que Adão entendeu? Por que ele mudou o nome de Ishá para Eva? Eles esperavam vida e Adão entendeu o quê? Adão era inteligente, tinha acabado de ser da mão de Deus. O que ele entendeu? Nós não precisamos morrer. Eles não esperavam morte? Agora ele põe Eva, porque ela vai ser o quê? Mãe de uma nova geração. E aqui está o problema. O problema é que Adão recebeu o domínio. E Deus, quando dá o domínio, ele dá o domínio. No momento que Adão pecou, Satanás toma o domínio. Aí Deus tem que mandar um novo Adão para ganhar o domínio da terra de novo. O descendente. E para resolver esse problema, porque agora o ser humano não consegue mais
chegar na presença de Deus. Tem como. É por isso que quando todo israelita chegava até onde? Quando chegava aqui no santuário? Só até aqui, ó. Daqui para dentro, só entrava o primogênito, um representante da família. Ninguém entrava para cá. Era a família inteira, chegava até aqui. E para você chegar até a presença de Deus, primeiro tem que acontecer o quê? O preço do pecado tem que ser pago. E aí tem todo esse processo que didaticamente Deus está falando, o problema vai ser resolvido. Eu vou habitar com vocês. Mas o santuário é o meio de você chegar até mim. E o pecado tem que ser eliminado para isso. Para que isso aconteça. Vai ter que ser eliminado, tem que ser tirado. E aqui está o ponto-chave. Deus não podia estar com o homem. Porque ele deu o domínio para Adão, Adão deu o domínio para Satanás, agora Deus tem que invadir o planeta para tomar posse do planeta de novo. E é por isso que ele agora separa Israel, separa uma terra, põe um santuário e dali vai ser bênção para todas as nações, através do descendente que viria, ia pagar o preço do pecado e fazer com que o homem pudesse ir além do véu e chegasse na presença de Deus e não fosse fulminado. O que acontece com aquele que não tem o primogênito como representante seu diante de Deus? Abre aí Isaías 33. Livro de Isaías 33. E aí nós vamos ler versículos 14 até o 17. O que que diz? O que é que ia acontecer? Dois grupos. Os pecadores em Sião estão o quê? Atemorizados. Por quê? Porque eles vão chegar diante da presença de Deus. E o que é Deus para eles? Fogo consumidor. E eles, por quem consegue ficar diante do fogo consumidor? Aí diz que tem um grupo que consegue. Quem? Aqueles que foram justos. Como é que eu posso ser justo? O santuário me mostra o caminho. É por isso que Deus falou: eu vou habitar com vocês. Tem só dois grupos de pessoas. Um dia, Deus vai chegar face a face com todo mundo. E só tem duas possibilidades.
Você chegar no versículo 17, o que acontece no versículo 17? Chegou a realidade do santuário. Isso aí está lá em Apocalipse 22, 3 a 5. Verão a sua face. Mas tem um outro grupo que vai acontecer o quê? Deus vai ser fogo que consome. Deus continua sendo fogo. Agora, se ficar pecado, onde tem pecado vai ser consumido. E aqui é a sua escolha. O santuário já resolveu o seu problema? Você já entendeu isso? Você tem ideia de Deus como o quê? Opressor ou amigo? Vai depender de como você tem a ideia. Se você é a vítima, o coitadinho, ou se você reconhece a sua condição e fala: estou perdido, tem misericórdia de mim. É por isso que Deus falou: eu preciso pôr um santuário ali. Eu tenho. E não partiu de você. Partiu de quem? Dele. É ele que está vindo atrás. Amigo, se você não atrapalhar, Deus te salva. Você não escolhe ser salvo, ele já escolheu. Antes da fundação do mundo. Você não escolhe ser perdoado, ele oferece perdão. E já fez tudo que era necessário. Se você não atrapalhar, ele te salva. Mas a gente é tão egoísta. E a gente fica com coisinha assim: ah, o Vão brigou comigo, não sei o que, eu não vou na igreja que ele tá, porque não sei o que lá. E a gente fica com assim. Você sabe qual que é o problema que existe dentro da igreja? 2 letrinhas. E e U. Eu. Esse é o problema que existe na igreja. Se o eu cair e ficar só o Cristo, não tem irmão que me ofende. Porque o eu já não existe mais. E quando ele tenta me ofender e fala assim: você é safado. Verdade. Mas eu conheço uma coisa que você não conhece: um Cristo que liberta e perdoa safados. Você é opressor, você é mentiroso, você não sei o quê. Sou mesmo. Mas, meu Deus, ele já resolveu esse problema. Vamos junto comigo? Normalmente nós fazemos o quê? Safado é você. Eu sou até bonzinho. Se não tiver alguém que vai se salvar nessa igreja, se não for eu, vai ser quem? Você entendeu que o pecado faz separação entre nós e Deus? Quando você entender isso, você vai ter a reação de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos ao santuário. Você vai lá para encontrar Deus, e não para ver a falha dos seus amigos. Ou o problema do pastor, da associação, do ancião. Ah, essa igreja está cheia de pecado. Tá. Você quer encontrar o que na igreja? Está cheia de pecador igual eu e você. Mas tem gente que come carne. Tem. E tem gente que faz aqui. Tem. Aí tem aqui 2 médicos, né? Pode ter mais que eu sei, são 2 aqui. O que você espera encontrar no hospital? Doente. Tem doente no seu hospital? Eu não vou lá, não. Eu quero ir num hospital que não tem doente. Percebe como o pecado deixa a gente burro? A gente não consegue enxergar. Na igreja vai ter um monte de doente. Começando com quem? Comigo. É por isso que vem Paulo e fala o quê? Suportai-vos.
Tem uns que é duro de suportar, mas Jesus suportou, morreu por eles, quem sou eu? Deixa eu morrer também. Esse é o caminho do santuário. Agora, se fosse você para explicar todo esse processo do santuário, por onde você começaria? Que lugar? Amanhã nós vamos ver por onde Deus começou e ver se você começaria igual ele. Perguntas. Vocês entenderam tudo? Não entenderam nada, né? Sim. Não, eu disse, o texto não fala sobre Adão descansando. O texto não fala nada sobre o homem. No texto ali, quem descansa é Deus. Adão participa do descanso de Deus. É por isso que nós somos convidados a participar do descanso de Deus. Quem está descansando é Deus. Nós temos problemas sérios com isso por causa do sábado. É ele que descansa. É mais ou menos assim, ó. Deus faz assim, ó. Chegou sexta-feira à tarde, ele senta e fala assim, ó, marquei o encontro. Estou te esperando. Você quer participar do meu descanso? Então entra na minha presença. Então não é você que vai guardar o sábado, fazer o sábado santo, não. Você é convidado a entrar na presença de Deus. Vamos ver aqui com as irmãs uma coisa bem rapidinho. Seu maridão marcou encontro com você. 7 horas da noite e tal. E aí você está lá esperando. Passa 5, 10, 15, 20, 30 minutos e ele não chega. Como é que você fica? Feliz? Como é que você acha que Deus se sente quando chegou o pôr do sol, passou e você não está lá para o encontro que ele marcou com você? Não, senhor, espera um pouquinho, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo, eu ainda tenho aquilo outro, eu ainda tenho aquilo outro. O descanso é de Deus. E se você entrar no descanso de Deus, você também vai ter descanso. Então, sábado não é dia para você dormir. É dia para você descansar em Deus. E amanhã a gente vai dar uma olhadinha nisso. Outra pergunta? Quem aqui? Pode falar. Foi os olhos dele que viu. Não, ele não era cego. Vamos dar uma olhadinha? Boa pergunta. Pega aqui em Gênesis, no capítulo 2. E o versículo 25. Interessante que agora lê o capítulo 3, versículo 7. Então, o que acontece? Ó, ele estava nu antes, mas não se envergonhava. O que significa? Significa que ele tinha pureza no olhar. Aí, no momento que peca, ele perde essa pureza
E agora ele percebe que ele está nu. E aí ele passa a ter vergonha. É mais ou menos assim. Você está em casa, tomando banho, ali está com seu irmãozinho ou com a mamãe, você está nu, você está tranquilo. Chegou o vizinho, a vizinho lá no shopping. Põe as suas calças para baixo. Como é que você fica? Fica envergonhada. Percebe que pode ter nudez sem ter a aonde o que muda foi aqui, ó. Mudou foi o DNA mesmo. Agora tem pecado. Não havia malícia. Tá? Então não mudou a condição. O que mudou foi aqui, ó. É como você olha o outro. Esse é o problema. E o pecado deixa a gente meio burro. Se você ler o versículo 6, olha o que acontece com Eva. Olha, o versículo 6 do capítulo 3. 3:6. Primeiro, só um pouquinho. Primeiro, Satanás prometeu para ela, no versículo 5, Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos serão abertos. E olha como que abriu os olhos. Lê o versículo 6. Você percebeu que o pecado foi deixando Eva burra? Ó, primeira coisa que ela vê na árvore. O que diz aí? Boa para alimento. Ótimo. Essa árvore não era um fruto horrível. Tá? Parecia agradável. Até aí tudo bem, né? Você pega uma maçã, uma fruta, então você olha, cheiro gostoso, bonito e tal. Não era algo feio. Só que chega um momento que o pecado deixa você burro. O que Eva achou que a árvore era? Você comeu uma banana, você fica inteligente? Percebeu? Que já. Então, antes dela comer, ela já tinha pecado, quando ela tomou a decisão para fazer isso. E é o que Jesus disse lá em Mateus. Você não precisa enfiar a faca. Se odiou seu irmão, já matou ele. Você não precisa ter a relação sexual. Você desejou no seu coração? É aqui, ó. E aí, muda tudo, você já fica burro. Ela olha agora para o futuro e fala, eu vou comer isso aqui, eu vou ficar mais inteligente. Que burrice. Mas revolta é burra. E aí ela achava que abriu o olho e abriu. Só que ficou o quê? Com essa desgraça que está hoje. Enxerga tudo errado. Tá? Sim. Para Eva. Então vamos lá. Está aqui, ó. Vamos em Gênesis capítulo 2. E versículo 23 diz o quê? Então aqui, homem em hebraico é ish. Mulher é ishá. Tá? Se você ler um pouquinho antes, no versículo 18 e 19, Deus fala para Adão dar nome a todos os animais. E ele dá nome a todos os animais.
Você para pensar nisso, você vai perceber algumas coisas interessantes. Deus não mente. Se esses animais já existissem e tivessem nome, e dele pedisse para Adão dar nome nesses animais, ele estava mentindo. Ou seja, toda fauna existente e flora nesse planeta é única da Terra. E foi dado nome por Adão. Deus é criativo. Então, quando você for visitar outros mundos, é outra fauna. Você vai ter muita coisa para... O povo fala, o que eu vou fazer no céu? Você vai ter muita coisa para aprender. Tá? Então, foi Adão que deu o nome, porque ele que tinha o domínio. Ele é o representante. E ele que deu o nome na mulher. Eu até costumo brincar, né? E realmente é um problema, né? A gente olha assim para o homem, né? Já fala que, ixi, né? Mas aí quando olha para a mulher, fala, ixá. Aí os olhos brilham, né? Só que aí depois ele muda. Porque agora, Eva não é apenas mulher. Porque de Adão só vem descendente através de Eva para a morte eterna. Mas ia vir um descendente que ia trazer vida eterna. E agora ela deixa de ser Ixá e passa a ser Eva, a mãe dos descendentes do céu. Do novo homem, não mais de Adão. Adão reconheceu que não era mais ele aquele que ia dar a descendência. Era o novo Adão que ia dar através de Eva e não da Ixá. Tá? É todo projeto de salvação. Mais alguma dúvida? Porque o tempo... Sim? Só você trabalhar o conceito bíblico de amor, que é o que nós trabalhamos. Tem como. Se você tiver o conceito de todo-poderoso, pode até ser um só, tem todo o poder, mas quando você bateu no amor, tá? Você bateu em misericórdia, você bateu em justiça, você não consegue ser justo para você mesmo. Justiça em referência a alguém. O amor não consegue ter a sua plenitude com dois. E esse é o problema da sociedade de hoje. São um bando de pessoas imaturas que não chegam à maturidade. E maturidade é o quê? Você chegar à conclusão de que você não casou para ter prazer e para realizar o seu sonho. Tá? A pessoa que não quer ter filho ainda é imatura. E é o problema da nossa sociedade hoje. O que é que predomina? Egoísmo. Por que a pessoa não quer ter filho? Vai atrapalhar minha profissão, vai atrapalhar minha realização pessoal, vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo, vai atrapalhar aquilo outro. E aqui os que são pais, tem uma coisa que só quem é pai ou mãe sabe. Você pegou aquele bichinho no braço, o que acontece? Muda você. Dá para explicar? Não dá para explicar. Por isso que o amor é o antídoto do egoísmo. Pega os casais de hoje que não quer ter filho. E aí, quando vem um filho indesejado nessa situação, o que é que ele faz com esse filho? Ele não ama. É um empecilho, ele põe e até tortura e mata. Não são pessoas imaturas. Sem amor. O amor dá vida. O amor pensa na vida. Em produzir vida. Então, meninos e meninas que estão aí para casar, se você ainda está preocupado com a sua realização pessoal, se converta primeiro antes de casar. Isso não significa que você vai pôr um bichinho no mundo de qualquer jeito. Você pode até fazer o quê? Olha,
Nós não temos condições ainda de ter o filho, vamos. Mas se você não está tendo, não porque você não quer, é porque você está preocupado com o que virá. A condição de criar o bichinho. Tá? E não porque vai atrapalhar a sua vida. Então, amor é algo muito profundo, gente. E nós não temos amor. Se você não cair de joelho e pedir amor, você não tem amor. Amor é um atributo divino. É um fruto do Espírito. Vamos orar então, que os amigos já estão mais cansados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus de amor. Um Deus que deixou tudo, nos ensinou de forma tão didática como nós devemos fazer para estarmos na sua presença. Obrigada, Senhor, por ter feito um santuário para habitar no meio de nós. Que nós possamos aproveitar desses momentos maravilhosos, especialmente no dia de sábado. E que esse final de semana possa ser um final de semana de bênçãos na vida de cada família que aqui está. Dá-nos uma boa noite de repouso e um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém.